Estamos à conversa com o Senhor Arcebispo de Évora, o Senhor Dom Francisco Serra Coelho e com o Senhor Cônego Silvestre Marques, Presidente da Comissão Diocesana da Proteção de Menores e de Adultos Vulneráveis. Senhor Arcebispo, a Igreja em Portugal tem manifestado uma grande preocupação em dar a resposta eficaz a esta questão da proteção dos menores e dos adultos vulneráveis, tendo surgido, para além das comissões diocesanas, uma coordenação nacional e ainda uma comissão independente de estudos que está a trabalhar. Centrando nos objetivos principais, o que é que se pretende com estas medidas? Antes de tudo, uma saudação a todos os que nos acompanham pelas diversas possibilidades que a Arquidiocese oferece através dos meios digitais. Nós temos uma grande preocupação. Antes de tudo, garantir que todos os cristãos tenham a consciência de que a Igreja procura a verdade. A verdade dos factos tem a ver com a própria libertação, ou seja, a partir dessa verdade nós temos a consciência da realidade e o apelo da conversão. Só se vive com comunidades autênticas quando as comunidades experimentam a verdade liberta e a liberdade advém de um ambiente de verdade. Por isso, a Igreja não assume de modo algum a acusação que às vezes surge de que encobre, esconde, tem receio que se saiba. Essa não é a vertente que a Igreja do nosso século XXI assume culturalmente. Aliás, as coisas têm que ser lidas no seu tempo, com uma expressão concreta da história e da evolução cultural da sociedade de cada época. Nós hoje somos intolerantes para a mentira. Não convivemos com o opaco e por isso fazemos parte do nosso tempo e temos a mesma vontade de verdade que todos os que amam a verdade têm como nós. E por isso as comissões têm uma preocupação de, antes de tudo, salvaguardar, se houve situações de vítimas, que provocaram vítimas, salvaguardar a sua dignidade e proporcionar-lhe o mais possível o cuidado, o conforto e a possibilidade delas se reencontrarem, que não vivam no silêncio e na sombra, mas que possam fazer, de facto, o percurso da libertação, da escuta e, ao mesmo tempo, de uma entreajuda da partilha da vida, naquilo que a Igreja lhe possa proporcionar em todos os meios ao seu alcance, na sua recuperação psicológica, afetiva, na sua alegria de viver, assumindo a Igreja, portanto, essa responsabilidade de ajudar em verdade e, ao mesmo tempo, em consciência, todos os que foram atingidos pela realidade em questão. Gostava muito de salientar a parresia, uma frase que o Papa Francisco utiliza de origem grega, ou seja, abrir o coração até ao mais profundo das entranhas. Que haja este lugar de acolhimento na Igreja para todos os que precisam, porque se sentem sós no meio de muita gente. Sabemos que a solidão hoje é imensa e a solidão também, fruto de uma violação ainda em menor, fica como marca para toda a vida e que haja esta parresia. Temos que fazer com muito afinco uma prevenção, em segundo lugar, para que não volte a acontecer. E essa prevenção passa por muitas dinâmicas de atenção, de consciencialização,
mas também de formação. Por isso este é o terceiro ponto, que a Igreja sente um apelo profundo, formação dos seus próprios membros. E essa formação é evidente que não é só a nível do conceito do direito humano, da integridade pessoal, pois os seus agentes pastorais têm, de facto, uma formação, como nós sabemos, ética e moral superior, mas a própria atitude que temos que assumir por prevenção, precaução e prudência. Porque muitas vezes também se é vítima de atitudes que não são claras, que possam ser imprudentes ou dúbias e que podem gerar o equívoco e daí a possibilidade de uma afirmação hipotética, mas não fundamentada. É necessário, por outro lado, consciencializar a atenção que se há de ter para com todos os setores da pastoral, para que, sobretudo, os que tocam o acolhimento dos menores e das pessoas vulneráveis, sejam setores com grande cuidado e, ao mesmo tempo, atenção a todos aqueles que vão prestar ali o seu serviço, vão dar a sua colaboração. Por isso tem que haver uma atenção muito grande na seleção das pessoas, tem que haver uma triagem atenta. Estou a pensar no mundo da catequese, estou a pensar na segurança do escotismo, estou a pensar nas nossas instituições mesmo, de ATL, de jardins de infância e até, infelizmente, às vezes de creche. A situação que temos que cuidar em tudo o que são movimentos juvenis, em atividades de passeio, de acampamento, nós temos que programar não prescindindo deste aspecto. Talvez não estivéssemos tão atentos, era um assunto que não entrava na agenda, não fazia parte dos cuidados. Transversalmente, hoje somos interpelados para este cuidado. A Igreja quer, de facto, sentir com os seus responsáveis esta preocupação de cuidar da segurança através de uma boa formação. Por isso é que, por exemplo, este mês de maio, nas reuniões que fazemos por região, 3 regiões da Diocese, 3 zonas, uma a que chamamos Oeste, outra Leste e outra Centro-Sul, que formam 6 vigararias. O departamento da Diocese responsável pela formação do clero teve o cuidado de convidar o Sr. Cônego Silvestre Marques, em nome desta comissão diocesana, para fazer um diálogo com o clero, os presbíteros e os diáconos. E esta ação de formação e, ao mesmo tempo, de prevenção e de cuidado vai ser estendido às catequeses, com os catequistas, vai ser estendido às instituições da Igreja e a movimentos juvenis e de infância, para que cada vez mais nós tenhamos essa cultura da segurança e do respeito. Sabemos que é um desafio que não é apenas da Igreja, mas a Igreja sente a missão de ser um sinal. Queira Deus que este sinal seja captado por toda a sociedade, porque a pedofilia e a violação de pessoas vulneráveis não é um problema exclusivo da Igreja. Longe disso. Que seja, portanto, um alerta para uma sociedade que tem que meter na sua agenda, com mais acuidade, esta temática que nos envolve a todos. Somos todos protagonistas, porque todos somos educadores e todos somos responsáveis pela segurança que, afinal, fazemos na casa comum
onde habitamos. Senhor Conde Silvestre, esta Comissão Diocesana já está criada, salvo erro, há 3 anos, 3 anos, cumprindo a indicação do Papa Francisco. Entretanto, recentemente foi alargada, foi reforçada essa equipa. De facto, nós começámos o trabalho com um núcleo um bocadinho mais restrito, embora mais especializado, com uma pessoa com uma larga experiência no campo da magistratura e do direito, com uma pessoa da área da psicologia, professora universitária, portanto, com grande capacidade de compreensão da problemática em todas as suas dimensões humanas, psicológicas e interiores, para além de morais, e ao mesmo tempo também com uma pessoa que já está numa fase de reforma, mas ao mesmo tempo em atitude ainda de chamada, da área da Polícia Judiciária, um intendente que naturalmente tem uma longa experiência também na investigação e no conhecimento desta realidade. Ultimamente, 2 novos membros entraram a fazer parte também, mais uma pessoa do foro jurídico, um advogado, que portanto tem também experiência de trabalho nestes casos e pode, de alguma maneira, não só tornar-se disponível, como também ilustrar e ajudar a própria Comissão a compreender melhor estas situações. E ainda uma pessoa que toda a vida empenhou a sua existência na área da educação, que trabalhou com adolescentes e jovens e que, portanto, tem uma grande experiência de contacto e conhece profundamente todos estes riscos e todas estas possibilidades de nem sempre as coisas correrem da melhor forma. Entretanto, ultimamente, a nível nacional, houve uma reunião em fevereiro passado, em Fátima, em que todas as comissões diocesanas estiveram presentes. Aí foi escolhida uma coordenação nacional para ajudar as comissões diocesanas a organizarem-se melhor, a definirem melhor as suas linhas de ação, os seus procedimentos, as suas relações exatamente com o problema e com as instituições que operam nesse mesmo campo. E por isso é essa a razão porque também a Comissão recentemente não só fez este alargamento dos seus membros, como ainda por cima já trabalhou no sentido da difusão dos meios de contacto que as eventuais vítimas ou pessoas interessadas em denunciar ou falar sobre situações que são do seu conhecimento ou, infelizmente, porventura, da sua experiência, e esses instrumentos de comunicação, a nível de um telefone e a nível de um e-mail, já estão publicados no site da Diocese e serão de imediato também agora transmitidos através dos outros meios escritos ou telemáticos que permitam que chegue o mais rápido possível, na sequência daquilo que, aliás, já demos bastante divulgação, com os mesmos contactos da Comissão Independente. Todos nós sabemos que esta Comissão Independente tem um papel que é importantíssimo porque torna a Igreja ainda mais responsável, porque ela própria chamou a trabalhar com essa categoria da independência, precisamente para que não subsistam dúvidas de qualquer tipo de que a intenção da Igreja é exatamente dar voz ao silêncio, ao sofrimento, ao escondimento de muitas destas situações. Portanto, em perfeita sintonia com o que está a acontecer a nível dessa comissão e a nível nacional, também a Diocese se tem mobilizado ultimamente no sentido de criar melhores e mais adequadas condições para responder a este problema. Portanto, chamo a atenção das pessoas que nos ouvirem para que procurem nos meios de comunicação e no próprio site da Diocese, de modo que seja acessível. Quem ligar através desse telefone tem uma resposta de imediato que canalizará o pedido da pessoa para quem for mais adequado para ir ao encontro e com maior isenção e eficácia, e ao mesmo tempo o e-mail, na medida em que todos os pedidos devem ser reduzidos a escrito e devem ser a ocasião de se poder conhecer, naturalmente com toda a confidencialidade garantida a nível de todas as pessoas que porventura intervenham numa denúncia
de maneira a salvaguardar o bom nome de todas as pessoas e, ao mesmo tempo, a segurança e a garantia de que o modo como procederemos a toda esta condução do problema garanta o respeito e a dignidade das pessoas envolvidas. Porque neste momento, em Portugal, nesta questão, estão a trabalhar no terreno as comissões diocesanas há mais tempo. Depois, no início do ano, a Comissão Independente e, agora mais recentemente, uma coordenação nacional destas comissões diocesanas. Exatamente. São estes os 3 grandes instrumentos, digamos assim, que estão no terreno e que, de alguma maneira, permitem uma organização mais eficaz a nível das comissões diocesanas e depois, naturalmente, nem as comissões diocesanas têm que ver diretamente com a Comissão Independente, nem a Comissão Independente interfere na área das comissões diocesanas, mas há aqui uma colaboração recíproca e um facilitar da parte de todos da missão que é competente e distinta de cada um dos organismos. Penso que estamos, digamos assim, se podemos falar com esta linguagem, já em velocidade de cruzeiro, para podermos garantir que o mais rápido possível seja dada esta garantia às pessoas cujo silêncio até aqui, porventura, tenha sido mantido, para que tenham voz para a sua consciência, o seu sofrimento e, eventualmente, as suas situações de debilidade a que foram sujeitas. Senhor Arcebispo, qual é a atitude que cada cristão deve assumir perante este desafio que a Igreja, de uma maneira tão transparente e responsável e frontal, está a realizar neste momento? Devemos perceber que temos a responsabilidade de proporcionar uma Igreja segura. E é uma responsabilidade transversal, ou seja, de todos nós. Cada cristão é de facto convidado a dar o seu contributo à segurança que nós queremos apresentar com toda a realidade. Percebemos que vivemos um tempo marcado por muitas inseguranças. Estamos a viver, enfim, ainda os restos ou episódios que não percebemos da Covid, pandemia. Temos neste momento o espectro inesperado de uma guerra no século XXI e a temática da segurança volta de um modo às vezes quase obsessivo. E a corrida ao armamento, situações de pensar que é de facto pela guerra que se resolve a guerra. Não. A limpidez de coração faz acontecer um mundo novo. Um mundo novo nasce no coração do homem. Só temos um mundo novo quando temos um coração novo. E o coração novo é essencialmente aquele que é fraterno, que vive a ágape, ou seja, a refeição da partilha, da dádiva, da entrega de si mesmo. E este serviço tem a ver com a palavra pai, com a palavra mãe, está no coração de todos os seres humanos, como homens, como mulheres, como jovens, sentir-se irmão do outro jovem. É necessário que todos os cristãos adquiram esta consciência, para que de facto haja uma confiança muito grande na Igreja. É a segunda palavra, depois da segurança, é a confiança. Uma confiança de que a criança que vai às atividades da paróquia está no sítio mais seguro, porque cada cristão é um anjo da guarda, cada cristão é uma pessoa que sente a responsabilidade pelo bem dessa criança ou dessa pessoa com dificuldades, porventura uma pessoa com características de deficiência, de debilidade ou de idade. E a segurança, enfim, já passou por muitas dimensões. Retirar obstáculos por causa da deficiência motora, criar
a possibilidade de os surdos participarem na Eucaristia através da linguagem gestual, pois temos que estender este abraço de segurança também a esta nova questão que é tão velha como o homem, mas que a sensibilidade a trouxe de um modo diferente agora à atualidade. Por isso o apelo que eu faço é que nos sintamos todos corresponsáveis e construtores da segurança na Igreja. Evidentemente, se encontrarmos uma pessoa que se sente como que amordaçada, com um laço, um nó que lhe aperta a vida e não consegue desatá-lo, ajudar essa pessoa a dirigir-se, em primeiro lugar, à Comissão Diocesana, porque a Comissão Independente tem a grande missão de fazer uma avaliação histórica para percebermos, de facto, a dimensão desta questão nos últimos 50 anos. As comissões diocesanas são de índole pastoral, ou seja, de resposta concreta à pessoa, mas fazem as suas escolhas, inclusivamente as comissões diocesanas estão todas ao serviço. Uma pessoa de Évora pode recorrer à comissão diocesana, imaginemos de Lisboa ou do Porto, se porventura tem algum receio de sigilo ou alguma coisa que o possa perturbar ao recurso local. Está tudo ao dispor, mas ajudemos essa pessoa a abrir-se, a sair da sua escuridão, da sua cisterna. Gostava, pois, que tivéssemos uma atenção grande a este aspecto. Se alguém se abre comigo, ajudarmos essa pessoa a que ela se abra com quem a pode ajudar do modo mais preparado e, enfim, com a dimensão psicológica, com o cuidado que essa pessoa precisa, também espiritual. É muito importante dar um grande apoio aos sacerdotes. Eu gostava de convidar cada pessoa que me ouve e que me acompanha neste momento a pôr-se na pele de quem, ao aparecer publicamente, sabe que pode correr na suspeita da possibilidade de ser pedófilo. E isto acontece com muitos sacerdotes. Ao chegarem a um determinado sítio, ao serem identificados como padres, porque não são conhecidos ou porque alguém não tem tanta relação, perceber que há uma desconfiança sobre ele, que paira ali no ar uma dúvida sobre a sua identidade, a sua dignidade. Isto é muito custoso e é preciso perceber, metendo-nos na pele do outro, calçando as sandálias do outro e os sapatos do outro, sentindo de outro modo o chão frio e o chão quente quando temos os pés descalços, que o outro sente. Que o sacerdote hoje vive momentos, por vezes, desta dor profunda, de uma dúvida que passou por uma dimensão imprópria, ou seja, confundiu-se a árvore doente com a floresta bela e viçosa. Temos um presbitério ao serviço, temos um presbitério belo e viçoso, e porventura, porque não sei quantos quilómetros daqui aconteceu uma coisa que ainda nem foi comprovada, nós generalizamos as coisas e há sacerdotes que se sentem, enfim, mais desanimados, no sentido de que têm o direito à confiança como pessoas e muito mais no testemunho que dão de serviço como padres. Por isso, os cristãos devem ter uma atenção muito grande aos seus padres neste momento. Lembro que a Pastoral das Vocações também passa por aqui. Um jovem que deseje, pensa em ser presbítero e para o seminário, se encontrar numa comunidade onde não há clareza neste assunto, mas se vive em dúvidas e, digamos, em hipóteses de suspeita, num ambiente que é todo ele virado para boatos, etc., essa pessoa sai, porque tem que ter
um encontro com aquilo que para ele é fascinante, que é ser padre na própria comunidade. Por isso eu queria abraçar todos os cristãos de Évora, nesta diocese onde até ao momento não tivemos nenhuma comunicação. É curioso que os próprios meios de comunicação social, que não vou aqui citar por motivos de publicidade, fizeram as suas próprias investigações, telefonaram-me se eu era capaz de indicar o número de casos da Arquidiocese. Eu disse, depois de ouvir a Vigararia-Geral e a Cúria, que não havia nenhum caso comunicado na Arquidiocese de Évora nos últimos 50 anos. E, passado uma semana, voltaram-me a telefonar se teria encontrado mais algum, e eu perguntei, então, e aí, ao vosso observatório, chegou algum caso de Évora? Não, pois aqui também não chegou. Nós temos tido uma situação em relação ao clero que queremos deixar todas as pessoas muito à vontade por procurarmos a verdade, mas também deixar este esclarecimento porque também até agora é verdade. Dar um abraço a todos os pais, a todas as mães, a todos os catequistas que têm a coragem de trabalhar com os jovens, a todos os dirigentes do CNE, a todos os que são animadores de grupos, e sentirmos confiança uns nos outros e darmos a força da confiança uns aos outros para que vivamos de um modo saudável e possamos ser testemunhas da esperança e testemunhas da alegria. Somos uma igreja que procura a verdade e na verdade queremos permanecer. Senhor Arcebispo Dom Francisco, Sr. Cão Silvestre, muito obrigado por esta entrevista.